Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. Vocês já saibam, essas palestras são organizadas mensalmente, de março a junho, de agosto a novembro, às vezes dezembro, geralmente na terça-feira do mês, às 19 horas, aqui no auditório professor Sérgio Mascarenhas. Essa série de palestras que a gente realiza desde 2004, né? As palestras são gravadas e disponibilizadas no site do programa, que é www.ifisc.usp.br/ciência19h. Ou então, basta digitar Ciências 19 horas no Google e ele já direciona você diretamente para a nossa página. Lá você encontra a programação das palestras e você, na barra de menu, clicando em palestra, você entra na lista de palestras que foram realizadas até agora, são mais ou menos umas 100 palestras. Você clicando na palestra, você tem acesso ao vídeo, aos slides e a entrevista que o Rui geralmente faz com os palestrantes e tudo mais. As palestras também são transmitidas ao vivo pela TV por internet da USP, que é a IPTV USP. Inclusive, nós estamos transmitindo agora via IPTV. E as palestras também são retransmitidas pelo canal local da NET, o canal 10, né, que é a equipe do Brás que faz essa transmissão pelo canal 10, inclusive por demanda, né. E eu gostaria de enfatizar que esse programa, que já está completando quase 11 anos, existe graças ao apoio que a gente tem recebido ao longo de todos esses anos do próprio Instituto de Física de São Carlos, na verdade pela diretoria. Atualmente o diretor é o professor Tito Bonacamba. Então, o apoio da diretoria tem sido muito importante para a manutenção desse programa, mas nós temos também apoios de outros programas, como o CEPOF, o Centro em Pesquisa de Ótica Fotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, que desde o início tem apoiado a gente. O Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria. Esses dois projetos são baseados aqui no Instituto. E, a partir desse mês, nós temos duas novas fontes de apoio, que são outros dois CEPIDs da FAPESP. É o CERTEV, que é o Center for Research in Technology and Education in Vitreous Materials, coordenado pelo professor Edgar Zanotto, da Universidade Federal de São Carlos. E também o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elzo Longo. Apesar de não ser baseado aqui no Instituto, esses dois CEPIDs têm professores que fazem parte dele e estão apoiando o programa Ciências às 19 horas. Além disso, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo também tem apoiado o nosso programa, assim como o Instituto de Estudos Avançados da própria USP, em particular a seção São Carlos do IEA, do Instituto de Estudos Avançados. Nós também temos um apoio de divulgação, né, que é da EPTV, né, que é a retransmissora da Globo aqui em São Carlos, da Rádio UFSCar, né, e do Projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, que tem dado um apoio também grande à divulgação das nossas palestras, né. Bom, e hoje nós estamos comemorando os 100 anos da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, né. Aliás, esse ano nós teremos vários eventos celebrando isso. E como é um evento especial, então eu gostaria de convidar a professora Beth Hartmann para apresentar o nosso palestrante. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, eu vou tentar em português. Espero que vai dar certo. Então, é um prazer de apresentar o professor Raul Abramo, da Universidade de São Paulo. E Raul fez o seu mestrado em Física em 1993 na Universidade de São Paulo.
Depois, ele fez seu doutorado em física em 1997 na Brown University, nos Estados Unidos, como o professor Robert Bradenberger. Ele esteve pós-doutorado na Universidade da Flórida e na Ludwig-Maximilian-Universität em Munique, na Alemanha. Ele também esteve pesquisador visitante na Universidade de Princeton e na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Desde 2003, certo? Ele é professor na Universidade de São Paulo e ele obteve sua livre docência em 2004. Atualmente, ele é professor associado no Departamento de Física Matemática no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Seu trabalho começou em cosmologia teórica, inflação e perturbações cosmológicas. Mais recentemente, ele tem trabalhado em aspectos fenomenológicos e observacionais de cosmologia astrofísica e se também envolvido em projetos de grande escala em cosmologia observacional. O principal objeto desses projetos é buscar por evidências da matéria escura e da energia escura. E por isso fazem surveys dos objetos mais brilhantes do universo, galáxias, quasars e supernovas. E hoje ele vai dar uma palestra sobre o universo, mais precisamente sobre a geográfica e história do universo. Então, muito obrigada por que você veio e vai dar essa palestra. Obrigado. Obrigado, Beth. Obrigado, Agostinho. Quando eu fui convidado para dar essa palestra, me falaram que era para eu falar para um público absolutamente geral. Então, esse é o meu objetivo, é falar para todo mundo entender, desde estudantes de graduação de física, de biologia, o cinegrafista, quem trabalha no som, qualquer pessoa, para ter uma noção do que é esse universo que a gente habita, tá? A gente vai estar falando de escalas de tamanho e escalas de tempo que são incomensuráveis e inimagináveis. Então, eu vou tentar passar um pouco para vocês uma ideia disso, de qual é esse ambiente em que a gente vive, tá? Então, nossa história vai começar, basicamente, pensando num dia em que a gente não tem nada para fazer e olha para o céu. E todo mundo já fez isso alguma vez, né? E você imagina que raios que são essas coisas que estão lá em cima, quão longe elas estão, algumas estão perto, outras estão longe. O que é aquilo lá? Tem alguém morando ali? O que é essa taturana colorida que tem aí no meio do céu? Todo mundo sabe que é a Via Láctea, mas o que é a Via Láctea? O que são aquelas nuvens de Magalhães, etc., né? O meu objetivo aqui hoje, todo mundo sabe, ou todo mundo já ouviu falar, que essa grande faixa brilhante colorida que vocês estão vendo aí é a nossa galáxia, né? A gente mora no meio da galáxia, então a gente vê a galáxia de dentro dela, então a gente vê essa faixa no céu. O meu objetivo hoje é levar vocês muito, muito, muito além da nossa própria galáxia, tá? Porque isso é algo que você já tem um pouco de familiaridade. Todo mundo pode imaginar que você vive num planeta que gira em torno de uma estrela, que está dentro de um braço espiral de uma galáxia, que é parecida com uma panqueca, mas e o resto do universo? O meu objetivo hoje é mostrar para vocês quão grande, quão velho é o universo, como é que ele evoluiu, né? Então, isso o homem faz desde milênios, olha para o céu e imagina o que está lá. E as pessoas fazem todo tipo de perguntas que ainda são as mesmas perguntas, elas não mudaram, elas são... Se você pegar um homem das cavernas e nós aqui, as perguntas que a gente faz são as mesmas, né? Do que é feito o universo, né? É matéria como a nossa matéria, é feito do mesmo material que eu encontro aqui, de onde a gente veio, né? É claro que essa pergunta você pode ir mais para trás, e mais para trás, e mais para trás, até onde você quiser parar, para onde vamos, como funciona o universo e tal. Então, é evidente que eu não vou falar sobre tudo isso, porque
só tem 1 hora, né? Então, a diferença é que o homem das cavernas usava o seu próprio olho, certo? Ele tinha uma noite bem mais clara do que a gente tem hoje em dia, porque a luminosidade das cidades evita que a gente possa olhar o céu muito bem, porém, a gente tem uma vantagem que é que a gente, ao longo do tempo, a humanidade foi evoluindo e agregando conhecimento, e hoje em dia a gente tem telescópios magníficos. Tá bom? Esses aqui são alguns dos telescópios que estão sendo montados, estão sendo construídos, que vão ficar prontos na próxima década. Esses telescópios estão chegando cada vez mais longe, observando coisas que estão cada vez mais distantes, que são menos brilhantes, cada vez mais difíceis de observar, e a gente está, então, chegando cada vez mais fundo no universo. Então, a gente está chegando cada vez mais longe, observando cada vez mais do universo, né? E isso está agregando conhecimento. Mas só observar não é o suficiente, a gente precisa também entender. E para entender o universo, a gente precisa das leis da física. Porque é a física que diz para a gente como é que o universo funciona, como é que as engrenagens da matéria funcionam. E aqui estão alguns nomes ali, né, que aparecem frequentemente: o Isaac Newton, o Albert Einstein, o Maxwell, da eletricidade e magnetismo, o Max Planck. Então, as leis da natureza, a gente precisa saber delas, senão a gente não faz nenhum sentido das observações que a gente tem, né? Elas são só um bando de dados que não querem dizer nada. Então, uma das teorias principais que eu quero conversar com vocês é a teoria da relatividade geral, que o Einstein concebeu em 1915 para tentar fazer sentido da teoria da relatividade especial, na qual a velocidade da luz era definida como uma constante. É um fato experimental, provavelmente o fato experimental mais bem verificado da história da humanidade, e fazer sentido junto com as leis da gravidade. E ele concebeu essa teoria, que eu não vou entrar em muito detalhe aqui com vocês, mas deixa eu só mencionar, né, que é uma teoria fundamental para a gente entender como o universo funciona, e até para alguns tipos de tecnologia que eu vou falar depois. Então, esse ano é o ano dos 100 anos da relatividade geral. Aqui está o Einstein um pouco mais jovem, um pouco mais velho, e aqui eu peguei um monte de selos espalhados por aí. Curiosamente, o Brasil nunca fez um selo para o Einstein. Você vê aqui Itália, Cuba, Zaire, Togo, Guiné-Bissau, mas o Brasil nunca fez um selo. Hoje em dia acho que não adianta mais, porque ninguém mais manda carta, então não tem mais selo, né? Existem selos? Acho que nem existe selo mais, né? Enfim, o Brasil nunca fez um selo do Einstein, eu procurei bastante, se alguém souber, por favor, me avise. Mas enfim, então, os 100 anos da relatividade geral são muito importantes para a gente, porque marcam uma teoria belíssima e que afeta coisas que vocês ficariam surpresos. Uma delas, por exemplo, é o GPS. Se você quiser um dia chegar aqui, quiser botar no seu GPS, ou no caso eu que moro em São Paulo e não vivo sem o Waze, que é aquele negócio que faz você chegar, aquela GPS e mídia social que faz você chegar mais rápido nos lugares, isso não funcionaria se você não soubesse relatividade geral. Você teria erros da ordem de 10 metros na sua posição, 10 ou 15 metros, e você, sei lá, acabava atravessando uma rua em cima de uma linha de trem e morria atropelado por um trem, ou coisa parecida. A relatividade geral entra até mesmo aqui. Mas ela, evidentemente, que ela funciona para muitas outras coisas, é aí que mora o meu interesse. Ela explica desde objetos como buracos negros, pode até explicar curvaturas do espaço, do tempo, e buracos negros. Mas, principalmente, é o meu interesse aqui explicar para vocês como é que ela explica e como é que o cosmos, né, o comportamento do cosmos, nasce daí. Tá? Mas antes disso, então, a gente precisa saber o que é esse cosmos, né? E eu falei para vocês que um dos meus objetivos aqui é fazer vocês apreciarem a vastidão. Vastidão é uma palavra que existe em português? Vastidão do cosmos. Tá bom? Vastidão em termos de espaço e de tempo, ambos. Tá? Então, para isso, a gente tem que começar a sair um pouco da realidade em que a gente está acostumado e se sente confortável. Para adquirir conhecimento, você precisa sair da sua zona de conforto. Certo? O conforto é inimigo do seu conhecimento. Você precisa se sentir desconfortável. Eu não entendo alguma coisa, e eu não gosto disso. Deixa eu tentar entender. Então, o que eu tenho aqui é uma régua, e todo mundo sabe como uma régua funciona. Você pega aqui, anda 1 centímetro, anda mais 1 centímetro, você tem 2 centímetros e assim por diante. Todo mundo sabe que você pode pegar uma régua, ou uma trena, ou até o odômetro do seu carro e ver quanto você andou numa certa direção. Tá certo? Mas o que eu quero fazer com vocês é usar
uma régua um pouco diferente. Eu quero explorar o reino do muito pequeno e do muito grande. O muito pequeno não é muito o meu assunto aqui hoje, mas de qualquer maneira eu vou explorar só para vocês fazerem uma comparação entre a vastidão do espaço que separa a nossa realidade da realidade do micro e do macro. Tá? Então, para explorar esses reinos do micro e do macro, a gente tem que usar bastante a nossa imaginação, que é um outro nome para a matemática. A gente precisa, então, imaginar o seguinte. Imagina que, assim como eu ando numa régua normal, eu caminho uma certa unidade de comprimento a cada passo que eu dou, eu vou imaginar um outro tipo de régua que faz uma outra coisa. Imagina que você começa aqui na realidade que a gente está acostumado, da escala de 1 metro, que é o nosso tamanho aproximadamente. Só que imagina agora que, quando você dá um passo para a direita, você não chega em 2 metros, você chega em 10 metros. É como se você imaginasse que cada passo que você dá, você mesmo aumenta o seu tamanho por um fator de 10. Bom? Então, você passa de 1 metro para 10 metros. Mais um passo é mais um fator de 10. 100 metros. Imagina que você fica 10 vezes maior a cada passo. Então, a sua perna também fica 10 vezes maior a cada passo. Então, você é capaz de dar. Você fica 10 vezes maior. E você pode seguir dando esses passos até onde você quiser parar. E você pode fazer isso tanto para frente e ficando maior, quanto você pode fazer também para trás e ficando menor. Dessa maneira, você pode imaginar que você está indo naquela direção, você está explorando o reino do muito grande, a cada passo são 10 vezes mais, e para aquele lado você está explorando o mundo do pequeno. E a gente vai ver quantos passos a gente precisa dar até chegar nos limites daquilo que a gente já ouviu falar. Tá bom? Então, se você vai andando para a esquerda, então você vai ficando 10 vezes menor a cada passo que você dá. Tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou pegar e dar esses passos em 2 viagens. A primeira delas, eu vou viajar aqui para a escala do pequeno. Tá? Isso aqui é um filme feito em 1979, portanto, 46 anos atrás. Tá? É um filme muito famoso, muito legal, chamado Powers of 10, Potências de 10, porque afinal de contas é isso que a gente está fazendo, tá certo? E ele explora, eu vou pegar o pedaço dele que ele explora o reino do pequeno. Então você começa com um quadrado de 1 metro, e cada quadrado que ele vai seguindo aqui é um daqueles passos naquela direção, fator de 10 menor. Então isso aqui é 10 centímetros. O próximo é 1 centímetro. E assim você vai caminhando, partindo da nossa realidade, para uma realidade que agora você consegue ver com o olho humano, até mais ou menos esse limite, daqui para baixo. Né? Isso aqui já é 1/10 de 1 centímetro, 1 milímetro. A partir daqui você já não tem mais acesso direto, a gente precisa de instrumentos, né, para ajudar a gente a ver mais para dentro. Então você vai passando do nosso corpo humano, para os tecidos, para um conjunto de células. Daqui a pouco a gente vai estar começando a ver células individuais. Né? Aqui o reino da biologia. Né? Então isso aqui, por exemplo, seria uma célula individual agora, na ordem de 10 microns. Eu nem sei se essa é a escala correta para uma célula, mas imagino que deve ter alguma célula que tem 10 microns. E se você vai olhando mais para dentro desse reino do micro ainda, você vai chegando nessas moléculas curiosas aqui, que todo mundo deve imaginar o que são, né? São moléculas de DNA, onde está guardada a informação genética daquelas células. E moléculas nada mais são do que conjuntos, né? Associações entre átomos. Então, você está começando a chegar aqui no reino dos átomos. Então, isso aqui seria basicamente uma bolinha, isso aqui é uma molécula, né? Nem sei do que é essa molécula, aqui tem 3 caras com um no meio, nem sei o que é isso. Aqui tem um átomo. Então, isso aqui seria o tamanho de um átomo, 10 ângulos. Você deu 9 passos naquela direção. 10 vezes menor, 9 vezes. Você passa nesse átomo, o átomo é feito de uma nuvem de elétrons, e lá no meio, muito, muito, muito pequeno, 3 passos para dentro, é o núcleo atômico onde toda a massa do átomo está concentrada. Bom, muito bem. Aqui vai terminar a minha viagem para dentro,
E isso eu acho que todo mundo já fez já tem uma ideia do que é isso, tá certo? Então o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como é que a gente chegou aqui no final da história no núcleo atômico. Acho que todo mundo aqui, muitas pessoas já ouviram falar no núcleo atômico, é feito de prótons e nêutrons, e toda a massa do átomo está ali dentro, tá? Quase toda, 99,9% da massa do átomo. Muito bem, a gente deu 13 passos naquela direção para chegar nessa realidade totalmente não familiar, mas que vocês já ouviram falar. Agora o que eu vou fazer com vocês é ir no sentido contrário. Eu vou partir de uma realidade conhecida, e aqui é um outro filme que vocês podem encontrar no YouTube, ou na internet, ou baixar, ou piratear, o que vocês quiserem, que está aqui. É narrado pelo Morgan Freeman, então a voz é ótima, então a narração é muito melhor do que a minha. E começa aqui também numa coisa familiar. Então esses bambolês aqui têm 1 metro de raio, ou de diâmetro. Eu acho que é diâmetro, tá bom? E esse círculo que essas pessoas têm aqui, então agora não são quadrados, são círculos, tem 10 vezes mais, um diâmetro 10 vezes maior. Então esse aqui tem um diâmetro de 10 metros, digamos, um raio de 10 metros. E agora a gente vai fazer a viagem naquela direção. Eu quero que vocês contem quantos passos a gente tem que dar na nossa régua da imaginação até chegar na escala em que a gente hoje em dia observa o universo. Então vamos lá. Esse filme vai um pouco longe, então tem que ter paciência. Então vamos aproveitando aí, porque a gente vai sair de uma coisa que é familiar para uma coisa cada vez menos familiar. Então isso aqui é 100 quilômetros, isso aqui seria... Não, desculpa, agora sim você tem 100 quilômetros aqui. Aqui agora você já está começando a ver que isso aqui é a Itália, né? Aquilo lá era a Veneza, isso aqui são 1000 quilômetros. E você vai sair do reino da Terra, agora você vai começar a entrar na escala do planeta, na escala do sistema solar e assim por diante. Então a gente vai esperar um pouquinho até chegar até lá. Tá? Então depois aqui da Terra você tem a órbita da Lua em torno da Terra. Ele não está mostrando a Lua para não poluir a visão. Daqui a pouquinho vai chegar o Sol aqui, as órbitas dos planetas. Né? Eu já até perdi a conta de quantos círculos se passaram. Né? Não, isso aqui é a Lua, perdão. Isso aqui é a Lua agora. Ah, está lá. Muito bem, isso aqui é o próximo círculo, que eu não sei quantos milhares de quilômetros são já. Agora a gente vai começar a ver as órbitas dos planetas aqui. Isso aqui é uma órbita. Evidentemente que ele não é que nem um avião que vai passando no céu que deixa o rastro, né? Mas aqui, só para ilustração, são as órbitas dos planetas e o Sol aqui na frente. E a gente está dando cada vez mais passos naquela direção. Até agora, isso aqui ainda é familiar, são os planetas todos, tá bom? Júpiter, Urano, Netuno, etc. Agora começa uma parte bastante vazia, que é o Sol lá longe e a gente esperando até chegar na estrela mais próxima. E a gente tem que andar muito até chegar na estrela mais próxima. A vastidão do espaço entre as estrelas é realmente imensa. Tem que andar muito até chegar. E lá, lembre-se, cada passo que a gente dá é um fator de 10 de distância que a gente está andando. Então, são sempre fatores de 10 que estão entrando aqui. Veja bem, agora aqui a gente está quase chegando na estrela mais próxima que passou ali. E você está começando a ver aqui, ó, uma estrutura que está começando a aparecer, ficando cada vez mais evidente, que é aquele monte de estrelas que faz a Via Láctea, a nossa galáxia. E a gente vai começar a chegar perto da Via Láctea, e tanto que aqui a nossa espaçonave está acelerando um pouquinho. Vocês estão vendo essa nuvem, agora fica cada vez mais. São milhões, bilhões de estrelas que tem na Via Láctea, e todas elas juntas formam essa espécie de poeira. Não é poeira, cada um desses, né, cada elemento dessa poeira aqui é uma estrela, tão grande quanto ou maior que o Sol. E agora aqui está a nossa galáxia, e a gente mora aqui no meio de um braço espiral dessa galáxia. Muito bem. Daqui para frente, eu, como cientista, a minha área de pesquisa, eu não estou nem aí porque é uma galáxia. Ela é muito pequenininha para mim. Não interessa uma galáxia individual. Ela é que nem... é mais um de um monte. Então, o que vocês vão começar a ver agora é uma galáxia, outra galáxia, outra galáxia. O universo é cheio de galáxias. Até onde a gente consegue enxergar, tem mais e mais e mais galáxias.
Até onde a gente consegue observar, hoje em dia tem dezenas de bilhões de galáxias, mas certamente tem mais. Quando a gente construir os novos telescópios, vai ter mais galáxias ainda. Quando a gente observa muitas e muitas galáxias, a gente percebe que elas estão meio que concentradas em grupinhos, que nem se fossem pessoas, né, numa festa. Se aglomeram umas aqui, outras ali, elas têm uma certa coesão. Que coesão é essa? Quem é que faz essa coesão? É a força da gravidade. A gravidade é que faz esse universo ter essa estrutura. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui agora é uma galáxia. Então, essa distribuição de galáxias no universo é isso que a gente procura entender. O resultado de bilhões de anos de evolução foi essa distribuição de galáxias que vocês estão vendo aí. Então, toda a física, toda a relatividade geral, toda a história, não da humanidade, mas do universo, resulta nisso aí. Quantos passos a gente deu? Alguém contou? 28 passos. Então, para lá a gente andou 13 passos para chegar no núcleo atômico. Para chegar na fronteira do conhecimento do universo, a gente tem que dar 28 passos, mais que o dobro. Então, realmente é uma realidade muito, muito pouco familiar. Tá bom? Hoje, a gente tem telescópios maravilhosos que funcionam para dar imagens maravilhosas do universo, como o Hubble, que esse ano está fazendo 25 anos, vocês devem ter visto talvez nos jornais. Né? E tem imagens maravilhosas de galáxias distantes, algumas esquisitíssimas. Né? A gente cada vez mais vê imagens de galáxias individuais e de grandes aglomerações de galáxias. Né? Então, os dados que a gente pôde obter nos últimos 20 anos foram incrivelmente melhores do que tinha antes. Tá? Então, a gente está aqui na Terra, com as nossas ferramentas pobres, tentando entender o que tem no céu, né? Tentando usar as ferramentas e os ferramental que a gente tem aqui na Terra para entender o que está se passando no universo. Muito bem. Só que a cosmologia, a astronomia, não são ciências assim normais. Porque a gente não pode fazer um experimento. Você imagina que a ciência faz ela, você faz uma hipótese e você testa essa hipótese num experimento. Só que a gente não consegue nem sair da Terra, quanto mais sair da galáxia, ou mexer com uma galáxia. Não faz isso, a gente faz observações. Então, a cosmologia é um pouco como a geologia. A gente não pode fazer um experimento com o universo, a gente pode observar. E o universo é um lugar tão variado, com tanta diversidade de fenômenos, que a gente pode contar e ter certeza que, se alguma coisa é possível, ela vai se realizar em algum lugar do universo. Então, o que a gente tem que fazer é observar as camadas, as diferentes épocas que estão presentes no universo. Então, assim como a geologia observa as camadas que se depositam numa montanha aqui e usa essa informação, né, do que tem em cada camada, de como elas evoluíram, de como elas apareceram, para formular uma ideia de como a Terra se formou, a mesma coisa a gente faz com o universo. Então, a geologia é um bom exemplo do que eu vou falar, em que a história e a geografia estão juntas. Né? A geografia de cada um desses estratos, dessas fatias, né, ela está marcada numa série temporal. Então, você tem a história nessa direção, a geografia nessa direção. E o universo é muito parecido com isso. A maneira como a gente observa o universo é parecido com isso. Não é que o universo não tenha uma história e uma geografia. Ele tem. As duas coisas são bastante distintas, mas como a gente tem acesso ao universo, é de uma maneira muito particular. O que a gente faz? A gente observa a luz que chega para a gente do universo. Só que a luz, Einstein novamente, tem uma velocidade constante, 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade assustadoramente alta, mas mesmo assim demora 8 minutos para a luz chegar do Sol na Terra. Imagina a luz para chegar de uma galáxia na outra. Demora milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de anos. Então o que acontece, se a gente está aqui na Terra, e tem galáxias distantes aqui, aqui, aqui e aqui, e a gente está, hoje em dia, observando a luz dessa galáxia, dessa galáxia, dessa e dessa galáxia. Sendo que a luz demorou muito mais tempo para chegar dessa galáxia aqui do que demorou para chegar dessa galáxia aqui. Então aqui eu fiz um filminho meio tosco, me perdoem, certo? Eu não sou um Spielberg da vida. Então, a gente hoje em dia tira uma foto do céu, está vendo luz que partiu dessa galáxia a 1
1 bilhão de anos atrás, mas partiu dessa galáxia 100 milhões de anos atrás. Então, essa galáxia a gente está observando há muito mais tempo no passado do que essa galáxia. E para tudo, todas as observações astronômicas, todo o nosso acesso ao universo é dessa maneira. Quanto mais longe, mais no passado. Então, para as nossas observações, para o nosso conhecimento do universo, a história e a geografia são quase que uma coisa só. A gente tem que, evidentemente, é evidente que elas não são uma coisa só, a gente tem que aprender a distinguir uma da outra. Mas é assim que a gente tem acesso ao universo. Quanto mais longe, mais no passado. Tá? Então, é um pouco que nem você estivesse querendo estudar o clima no passado, olhando uma árvore do centro para fora. O tempo está andando nessa direção, né? Cada um desses anéis dessa... como é que chama a ciência que estuda os anéis? Condro... Como é que é? Tem um nome essa ciência. O pessoal que estuda os anéis das árvores tem um nome específico que eu esqueci agora. Mas, enfim, no universo a gente faz uma coisa parecida. A gente observa em todas as direções. E quanto mais longe está essa casca de cebola da gente, mais no passado. Então, mais remota é essa imagem que a gente está tirando. Então, se a gente está aqui, digamos, na Terra, observando o universo com um telescópio, por exemplo, com o Hubble, quando a gente está olhando para fora, para longe, em qualquer direção, a gente está olhando também para trás no tempo. Tá? Então, essa imagem aqui é uma imagem que ajuda vocês a entenderem como é que a gente observa o universo. Então, isso ajuda a gente também a ver como é que o universo evolui. Isso é uma coisa muito importante que guarda, inclusive, sinais dessa teoria da relatividade geral do Einstein. Então, assim como o homem, o universo também evolui. E nosso papel é tentar entender o que está acontecendo, o que ele está passando de estágios diferentes e chegando onde ele chegou hoje em dia. Né? Então, uma das primeiras observações que a gente pode usar e que veio como uma certa surpresa foi feito por um astrônomo chamado Edwin Hubble, que era um advogado, que se tornou astrônomo, por sinal. Ele foi treinado como advogado, mas ele renegou a sua carreira e foi observar estrelinhas para mortificação da sua família. Ele observou o seguinte, ele usou estrelas que tinham sido observadas por uma astrônoma chamada Henrietta Leavitt, que era uma astrônoma excepcional, que nunca conseguiu um emprego em Harvard porque ela era mulher. Mas ela fez uma descoberta incrível sobre certos tipos de estrelas que foram usadas depois para o Hubble, para mostrar que o universo está se expandindo. Note, até 1930, as pessoas achavam que o universo era eterno, estava lá, sempre esteve lá, sempre ia estar lá. Essa noção de que o universo está evoluindo é uma noção relativamente moderna, veja bem, 80 anos. Certo? Muito bem. Então, o que é essa expansão do universo? Isso eu vou tentar passar essa noção para vocês. Então, é como se você tivesse um monte de espaço aqui, com matéria, sem matéria, você pode pôr o que você quiser ali, e esse espaço, o próprio espaço, a distância entre todos os objetos está aumentando com o tempo. Essa, por sinal, foi uma observação que surpreendeu Einstein. Einstein não esperava isso. Einstein tinha formulado uma teoria absolutamente magnífica, bela, que revolucionou a física, porém, ele estava ainda numa mentalidade do século passado, em que o universo era estático, ele não podia mudar. De fato, ele até tentou consertar as equações dele para fazer um universo estático, o que não funcionou. Mas assim que ele percebeu, assim que ele ouviu essa notícia de que esse astrônomo nos Estados Unidos tinha observado que o universo estava se expandindo, ele rapidamente reconheceu isso, percebeu que aquilo, de fato, era previsto pela teoria dele, e, evidentemente, que ele bateu na cabeça, porque o Einstein, além de tudo que ele fez, ele podia ter previsto que o universo estava se expandindo. Podia facilmente. Mas ele, por, digamos, recalques filosóficos, ou sei lá, não previu. Ele quis se manter com uma noção antiga. Mas ele reconheceu isso rapidamente e, claramente, e isso deu ainda mais força, então, à teoria dele. Muito bem. Então, como é que a gente vai entender o que é a expansão do universo? Né? Porque essa frase nem sequer faz muito sentido se a gente não olhar com um pouco mais de cuidado. E o que eu vou fazer aqui é uma certa comparação, uma analogia, que é muito comum, que vocês já viram várias vezes, talvez vocês tenham visto várias vezes, de
como é que você chega lá. Então, isso aqui, basta a gente lembrar desta equação que está aqui. Não preciso de nada disso aqui. Na verdade, a gente pode usar apenas a imaginação e uma analogia. Eu não vou usar equações aqui, não vou fazer nada disso, tá bom? Então, qual que é a analogia que eu vou usar? É o seguinte, você tem que imaginar que você é um ser em duas dimensões. Então, você não vê nem para cima nem para baixo, você só vê para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. É como se fosse uma formiguinha que só olha nessa direção. Você pode virar para cá, virar para lá, mas você nunca pode olhar para cima nem para baixo. Não existe essa dimensão. Então, você imagina que você tem uma bexiga e você tem essas formiguinhas vivendo em cima dessa bexiga. É claro que eu não estou falando de formiguinhas, estou falando de coisas como galáxias ou coisas do tipo. E à medida que o tempo passa, essa bexiga está aumentando. Tá? Então, se você é uma formiguinha que está aqui, e você vê uma outra formiguinha que está aqui, nessa em verde, mesmo que as duas estejam paradas, o fato da bexiga estar inflando, significa que essa formiguinha aqui vê a outra formiguinha se afastando dela. E vice-versa. Se você tem uma formiguinha aqui que vê a outra formiguinha ali, mesmo que elas estejam paradas, elas estão descansando paradas ali, mas a bexiga está inflando, então, para esse cara que está aqui, essa formiguinha está se afastando dela. E quanto mais longe estão essas formiguinhas, mais rápido elas estão se afastando. Tá? Então, para fazer essa comparação, eu vou fazer aqui um experimento muito perigoso com vocês, que é o meu efeito especial tridimensional, aqui, o efeito 3D, que eu tenho essa tal bexiga, e aqui eu tenho uma espécie de um modelinho de como é que vocês podem enxergar. A única coisa é que eu tenho que me agachar aqui para ligar esse efeito especial aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, o que vocês estão vendo aqui é um quadriculado, tá certo? Vocês conseguem enxergar esse quadriculado ou está difícil? À medida que o tempo muda, é claro que a distância desse quadradinho, desse quadriculado, está aumentando. Você pode estar parado em qualquer ponto, né, em qualquer vértice desse quadriculado aqui, mas a distância entre dois pontos quaisquer aqui está aumentando com o tempo. Tá certo? Eu estou com medo que esse negócio exploda, então vou desligar isso aqui, tá legal? Então, todo mundo está vendo aqui qual que é a ideia? Muito bem. Agora, imagina que você olha e roda o filme para trás agora. Tá bom? Eu desliguei esse negócio, está esvaziando. É como se o tempo rodasse para trás. Tá bom? À medida que o tempo passa, as coisas vão ficando menores, e menores, e menores. Tá bom? Isso aqui está indo devagar, mas imagina que você mediu a taxa de expansão do universo. Se você rodar o filme para trás, a taxa vira ao contrário, fica uma taxa de contração, claro, tá certo? E se você rodar o filme para trás, esse negócio vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E é claro que essa bexiga aqui tem um tamanho físico finito, então vai chegar uma hora que ela vai parar de desinflar, mas imagina que esse negócio vai ficando cada vez menor, 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 menor. Então, se você rodar o filme para trás, se você medir essa taxa de expansão em qualquer momento e você rodar o filme para trás, você percebe que, se você for um tempo finito no passado, aquela bexiga vai chegar a ficar num ponto. Como se fosse ficar num ponto, tá? E é como se o universo tivesse começado num certo instante. E a gente sabe hoje em dia que esse instante é 14 bilhões de anos atrás. Então, medir essa taxa de expansão é a mesma coisa que você medir a idade do universo. Então, veja bem, 14 bilhões de anos. A Terra só existe há 5 bilhões de anos. Tá? Então, assim como eu fiz vocês irem nessa viagem para o muito pequeno e para o muito grande, aqui também tem uma questão de tempo. Como é que você vai compreender 5 bilhões, 14 bilhões de anos? A gente nem entende o que acontece no século passado, ou o que vai acontecer daqui a 200 anos. É inconcebível, praticamente, né? O universo, a escala de tempo que o universo muda, são centenas de milhões, bilhões de anos. Essa é a escala de tempo hoje em dia em que o universo está mudando. Tá? Então o universo tem, hoje em dia, a gente sabe, 14 bilhões de anos. Para ser mais preciso, 14,2, 14,3 bilhões de anos. Essa é a idade do universo, desde que ele começou. Tá? Então está aqui uma imagem um pouco mais completa, desde o instante inicial, que foi
foi apelidado de Big Bang, até hoje em dia. Então essa expansão está fazendo isso. Ela pegou o universo e tornou uma coisa muito pequena, muito grande. O que significa que no passado o universo era muito menor, muito mais denso, né? Porque a matéria você vai deixando ela cada vez mais confinada em espaços cada vez menores. Então o universo era muito diferente no passado. Como é que isso evoluiu? Como é que isso mudou, né? Muito bem. Antes de eu passar para o próximo capítulo, deixa eu só lembrar vocês que o que eu estou fazendo aqui é uma analogia. É que nem uma história, é uma historinha com uma moral. Não é uma coisa, não é a teoria científica na sua linguagem formal, com todos os conceitos que a gente entende quando a gente senta para estudar isso. Não é muito difícil fazer isso, mas me tomaria mais tempo do que eu tenho. Então, a gente evidentemente não vive em cima de uma bexiga tem um meio, tem um centro. O universo não tem um centro, não tem um lugar que é da onde o universo surgiu. O universo surgiu num instante do tempo, mas não num lugar no espaço. Todas as galáxias do universo estão se afastando uma das outras. Todo o universo está se expandindo sem que ele tenha um centro. O universo não tem nenhum centro, nenhuma fronteira, tá legal? Então é aí onde a minha analogia falha nesse momento, tá legal? Então o universo não é uma coisa finita, física, desculpa, é evidente que é físico, mas não é uma coisa finita que termina num certo lugar, que tem uma certa fronteira e tem um meio, nada disso. Qualquer lugar é exatamente igual a qualquer outro no universo, está se expandindo de uma maneira perfeitamente homogênea. Significa que se você tiver na nossa galáxia, ou numa galáxia a 100 milhões de anos de distância da gente, você vai ver o universo se expandindo do mesmo jeito. Tá? É meio difícil de entender isso, mas é como é. Tá? Então não se prendam nessa analogia. Tudo bem? Tá, então agora eu vou fazer agora que a gente fez algumas viagens no espaço, vamos fazer uma viagem no tempo aqui agora, desde o começo do universo até os dias de hoje. E aqui eu vou fazer um cartunzinho também, chegando até os dias de hoje que a gente está aqui. Lembre-se, andar para longe no espaço é andar para trás no tempo. Então a gente consegue hoje em dia fazer observações que vão bilhões e bilhões e bilhões de anos no passado. Então o que eu vou falar para vocês agora é tudo substanciado em observações de verdade. Isso não é elucubração, tá legal? Então vamos imaginar que o tempo está correndo nessa direção. Então o universo começou mais ou menos em algum lugar por aqui, tá? Nesse instante aqui. E à medida que o tempo passa, e lembre-se, essa reta aqui é que nem a nossa régua da imaginação lá. Ela não está andando um ano a cada centímetro aqui, tá? Ela está andando de fatores de 10 ou 100 ou 1000. Tá? À medida que você olha daqui para cá, o universo está ficando também mais frio e menos denso. Ele está se resfriando, ele está ficando cada vez menos denso e o tempo está passando. Bom, o que a gente sabe que essa história guarda lá para trás no universo? Muito bem, quando o universo tinha menos de 200 segundos de idade, menos de 3 minutos, não existia um só átomo, nem um só núcleo atômico no universo. O universo era feito de uma sopa de partículas elementares. Uma sopa super quente, com mais de 10 bilhões de graus, de matéria ultra densa. Eram só prótons, nêutrons, elétrons e radiação, luz. Tá? Você não tinha um só núcleo atômico, que dirá um átomo. Mas à medida que o tempo foi passando, o universo foi resfriando e ficando menos denso. E o que acontece quando você esfria alguma coisa, a matéria começa a assumir novas formas. E, de fato, o que acontece quando você resfria o universo o suficiente é que alguns desses núcleos atômicos começam a se formar. Os prótons e os nêutrons começam a se juntar, fazendo os primeiros núcleos simples e leves. Nessa época aqui, quando o universo tem por volta de 3 minutos de idade, é quando se formam os primeiros núcleos atômicos. Então, hélio, hidrogênio, basicamente hélio e hidrogênio, mas nada mais. Tá? Então, nessa história, nessa evolução do universo, até essa época aqui, só tinham núcleos de hidrogênio e hélio, basicamente. Carbono, nitrogênio, ferro, etc. Tudo que faz nós, o ser humano, a Terra, etc. É evidente que nós temos hélio hélio não, mas nitrogênio certamente, certo? Mas nada disso existia nessa época. E nada disso foi criado só pela expansão do universo. Então eu vou voltar a isso daqui a pouquinho.
Então, a partir desse momento, o que acontecia? Você tinha núcleos atômicos, núcleos de hélio e hidrogênio, e elétrons, né, essas partículas carregadas negativamente, zanzando por aí, e luz. Então, o universo era é o que a gente chama de um plasma. Ainda era uma sopa carregada de partículas e luz. Mas o universo continuou a se resfriar e a expandir. E quando o universo tinha mais ou menos 380 mil anos de idade, o que aconteceu é que ele ficou tão frio que os elétrons foram capturados pelos núcleos para formar átomos. Então, os primeiros átomos do universo só surgiram 400 mil anos, aproximadamente 400 mil anos, depois do início do universo. Até lá não tinha nem sequer um átomo no universo. Bom, aconteceu uma coisa incrível nessa época. Quando o universo formou os primeiros átomos, ele automaticamente perdeu todas as partículas carregadas que tinham, os prótons livres, os núcleos de hidrogênio, os núcleos de hélio e os elétrons, todos eles se combinaram em átomos. O universo ficou neutro. Ele também ficou transparente. Existia um monte de radiação disponível naquela época. Estava lá zanzando. O universo era muito quente. Era que nem você olhar para uma chama, né, incandescente. Mas imagina que você pega essa chama, você tira toda a matéria dela repentinamente, a luz, o que acontece? Ela simplesmente começa a caminhar em linha reta e nunca mais para. Então, nessa época, o que aconteceu foi que o universo tinha uma luz ali disponível, que estava batendo em todos os lugares, mas nesse momento aqui, essa luz desacoplou da matéria, ela soltou da matéria e começou a caminhar livremente no universo. Caminhou por 14 bilhões. Hoje em dia, a gente observa essa luz que veio dessa época, aqui, quando o universo tinha uma fração infinitesimal da idade que ele tem hoje. Chama-se radiação cósmica de fundo. E ela dá uma espécie de foto de como o universo era naquela época. Tá? Tudo que vocês veem naquelas imagens do Hubble, daquelas galáxias bonitas, etc., se formou muito depois dessa época. Muito, muito, muito depois. Essas galáxias aqui, todas têm vários bilhões de anos já. Tá? Muito bem. A gente observa essa radiação cósmica de fundo. Tem três satélites principais que observaram essa radiação cósmica de fundo. Há uns 30 anos atrás, o satélite COBE, depois, há uns 10 anos atrás, o satélite WMAP, que é um satélite americano, e mais recentemente um satélite europeu chamado Planck. Então, o que você faz é observar a radiação que calhou de estar indo na nossa direção quando o universo tinha 380 mil anos, vindo naquela direção, daquela direção, de todas as direções no céu, e você observa isso de todas essas direções, porque você tem um satélite, você pode olhar para todo lugar. E você faz um mapa, e esse aqui é o mapa que você tem. Isso aqui é uma espécie de foto do universo quando ele tinha só 380 mil anos de idade. Tá? Só um detalhe. Esse aspecto da foto aqui não tem nada a ver com o universo quando tinha 380 mil anos de idade. O que vocês acham que é essa grande taturana que está no meio desse céu aí? Quando a gente olha para o céu, tem uma grande estrutura luminosa na nossa frente, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. Essa aqui é a Via Láctea. Tá bom? A Via Láctea a gente não tem como sair dela. Antes pudesse ter uma nave que tirava a gente da Via Láctea, a gente ia no meio do espaço sideral, que não tinha nenhuma galáxia para encher o saco, e você observava, e você podia ver uma foto perfeitamente intocável. Tá bom? Mas não é o caso, a gente mora dentro da nossa galáxia, não tem como tirar. Então, essa aqui é uma espécie de foto do embrião do universo. Como o universo era bem no comecinho. Tá? Então, daí que veio tudo. Então, tudo que veio a partir dessas condições iniciais, desse embrião do universo, tudo que veio a partir daquilo, a gente tem que tentar descrever com as leis da física. Certo? E uma delas é a relatividade geral. E a gente está chegando cada vez mais perto de conseguir fazer isso. De fato, começando com esse embrião aqui, com essa condição inicial, com esse estado inicial do universo, a gente consegue prever hoje em dia uma distribuição de matéria de galáxias no universo que é muito parecida com a que a gente observa. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um filminho muito bonito, feito por esse pessoal aqui, que é um time de hackers, digamos assim, programadores craques, que fazem simulações. Então, que nem você tem um videogame que simula você entrando num galpão e com uma metralhadora indo atrás das pessoas, aquilo é semi-realidade, tá certo? Mas se o cara não for um bom programador, você vai jogar uma pedra para cima, ela vai
cair para cima, você vai tirar e a bala vai fazer assim, sei lá, né? Coisas malucas. Esse pessoal fez uma simulação de como é que o universo evoluiu desde aquele estágio inicial até o estágio de hoje. E as coisas são muito parecidas, de fato. Eu vou mostrar então esse filminho aqui para vocês. Notem que aqui está o tempo passando, desde o Big Bang, 0,7, 0,8 e assim por diante, bilhões de anos. Notem que isso é um filme, tá legal? É quando você está andando aqui em volta dessa coisa. Os pontinhos, cada pontinho que vocês estão vendo aqui é uma galáxia, tá? Cada pontinho aqui. Elas estão se movendo. O que está acontecendo? Você pode ver aqui que esses caras, por exemplo, estão caindo para cá. As coisas estão indo umas em direção às outras, né? Essa matéria, ela se atrai. Como ela se atrai? O que faz ela se atrair? A força da gravidade, descrita pela relatividade geral do Einstein. À medida que o tempo passa, um lugar que era mais denso vai atraindo cada vez mais matéria. Um lugar aqui que não tinha muito matéria, a matéria saiu para ir para um lugar onde tinha matéria, que foi atraída para lá. Então o universo, com o tempo, vai formando essa espécie de teia, né? Onde tem alguns pontos que têm muita densidade, outros que têm menos densidade. Essas explosões que vocês estão vendo aqui, a gente vai chegar nelas daqui a pouquinho, tá? Porque à medida que o tempo passa, você forma estrelas e forma galáxias, coisas explosivas podem começar a acontecer, e o que ele está mostrando aqui são essas coisas explosivas. São um processo que a gente chama de explosões de supernovas e quasares, tá? Então, esse mapa que vocês estão vendo agora, ele é muito, muito parecido com uma observação real do universo que a gente faz hoje em dia. Então, o ciclo está se fechando. Você consegue, ao mesmo tempo, dizer como é que o universo começou, como é que evoluiu, qual é o estado final dele, mapear essa história, essa geografia, com as leis da física que a gente conhece. E a relatividade geral do Einstein é a chave central dessa descrição. Tá legal? Muito bem. Só que a nossa história não terminou. Vocês lembram que eu falei que na evolução do universo a gente forma os primeiros átomos, certo? Mas esses primeiros átomos são só hidrogênio e hélio, basicamente. Porções muito pequenas de berílio e lítio, que são os outros dois elementos mais leves aqui, mas praticamente nada. Obviamente, esse não pode ser o final da história, porque nós estamos aqui. Carbono, nitrogênio, oxigênio, ferro, urânio, etc. Precisam ser formados de alguma maneira. Se não se formou no começo do universo, da onde que vêm esses elementos? Certo? Essa é uma questão básica, que foi, de fato, respondida há muito tempo atrás. Mas aqui está uma ideia do que está acontecendo. Você tem estrelas. Dentro das estrelas, você joga um monte de matéria, você junta os átomos, junta os núcleos, e você consegue formar dentro de uma estrela, que é uma grande fornalha, elementos mais e mais e mais pesados. Mas como é que você tira os elementos do centro de uma estrela e coloca eles no universo de volta? Para formar pessoas, por exemplo, certo? Nós não moramos dentro de uma estrela. Os elementos estão aqui na gente, eles chegaram aqui. Como é que eles chegam? Através de explosões. Estrelas podem explodir. Estrelas têm esse potencial. Se você alimentar suficientemente uma estrela até que ela perde o controle de como ela está comendo, ela pode explodir, e quando ela explode, ela joga toda a matéria que tinha dentro dela no espaço sideral. Tá bom? Então, essas estrelas, tipicamente, estrelas que explodem são chamadas de supernovas. Uma curiosidade, isso aqui é uma galáxia inteira, isso aqui é uma supernova. Às vezes a supernova tem o brilho de uma galáxia inteira. Ela brilha mais que uma galáxia inteira. Então você tem uma galáxia que tem 1 bilhão de estrelas, uma supernova brilha mais do que 1 bilhão de estrelas por algumas semanas. Tá? Essa explosão não é instantânea, você está falando de um objeto gigantesco, então esse processo de explosão demora algumas semanas. Mas é assim que isso é um dos mecanismos pelos quais você consegue jogar de volta no universo essa matéria. Então é como se você estivesse aqui no centro, aqui você pode ter uma estrela, uma das maneiras dela acretar comida e comendo cada vez mais é ter uma estrela próxima que está jogando alimento para ela. Ela come, até que ela não se aguenta mais e, puf, explode. Então, eu digo não se aguenta mais, é uma afirmação, evidentemente, física. Existe um equilíbrio entre forças diferentes e esse equilíbrio é destruído quando você passa de um certo limite. Esse limite foi entendido já no século
XX, lá no meio, há muito tempo atrás, por pessoas muito espertas e inteligentes, inclusive um deles é um brasileiro chamado Mário Schoenberg. Muito bem, então, como é que você tem todos os elementos que a gente tem hoje na Terra, por exemplo? Né? Carbono, nitrogênio, oxigênio, urânio, ferro, etc. Esses elementos foram jogados no espaço por essas explosões estelares. Então, a gente, na verdade, a gente é simplesmente lixo estelar. A estrela foi lá, comeu demais, vomitou, jogou tudo para lá, e você pegou lá, amassou um pouquinho, pronto, está lá. O Sol, a Terra. O Sol, provavelmente, a Terra, o sistema planetário aqui, são terceira geração, não é nem se reciclado uma vez, é reciclado 2 vezes, quem sabe até mais. Tá bom? Então, a gente participa ativamente desse processo de reciclagem. Muito bem, mas o que acontece agora, se você tem uma explosão tão grande, que você tem um monte de massa, num só ponto, né? O que pode acontecer, também uma previsão do Einstein, da teoria do Einstein, tá? É que se você tem uma estrela grande demais, você pode ter uma explosão, mas ao final da explosão você não consegue jogar toda a matéria para fora, existe uma implosão também, que joga todo um monte de matéria num ponto muito pequeno, num espaço muito pequeno, e quando isso acontece, um fenômeno absolutamente fantástico ocorre, que a matéria fica num espaço tão pequeno, ela fica tão densa e tão pesada, que a força da gravidade vence qualquer coisa. É impossível você escapar da força da gravidade que aquele objeto tem. Ele mesmo não consegue escapar e colapsa. E ninguém sabe até onde ele colapsa. Se termina num ponto, se termina onde. Esse é um problema em aberto da física. Ninguém sabe. Chama-se problema de singularidade. Mas não é disso que eu quero falar. Um buraco negro é um lugar onde essa matéria ficou tão densa, tão concentrada, que se você chegar perto demais do buraco negro, nada consegue escapar, nem sequer a luz. E a luz é a coisa mais rápida, mais leve que existe no universo. Se a luz não escapa, nada escapa. Tá bom? Então, o buraco negro é um lugar excelente para você se livrar das coisas inconvenientes desse mundo. Você joga as coisas lá, elas nunca mais vão voltar para cá e você não precisa mais ouvir falar delas. Você não precisa ligar o botão de mudo. Você simplesmente joga lá. Bom, buracos negros existem, de fato, é só uma invenção de um físico teórico obcecado com a sua teoria. Não, buracos negros existem, e eles estão bem mais perto do que você imagina. Não perto demais, não se preocupe, não precisa ir tirar o dinheiro do banco correndo, mas eles estão muito perto. Muito bem, como é que a gente sabe disso? Afinal de contas, um buraco negro é escuro, não emite luz. Ele só é conspícuo pela sua ausência, certo? Como é que você vê um buraco negro? Você não vê um buraco negro. Mas existem maneiras de você se aproximar desse problema de maneira esperta. Muito bem. Aqui, o que vocês têm é uma imagem de algumas estrelas no centro da nossa galáxia, da Via Láctea. Está ali na constelação de Sagitários, basicamente. Tá? O que vocês têm aqui são várias estrelas. E eu vou mostrar um filminho de décadas de observações do movimento dessas estrelas. E notem como elas vão estar todas circundando esse pontinho branco que está aqui. Que tem essa cruzinha branca aqui, tá legal? Então vamos lá, vamos começar a ver esse filme aqui. Vocês estão vendo aqui, tá? Então começa em 1995, essa campanha de seguir, e essas estrelas estão vindo aqui, olha. Então basicamente até aqui, bom, parou. Evidentemente, a gente não... Isso aqui é previsão daqui para frente, tá certo? Nossas observações são sobre 10 anos. O que vocês estão vendo aqui é se você pudesse rodar o filme mais para frente, tá bom? Evidentemente que você parou mais ou menos em... As observações que eu estou colocando aqui são até mais ou menos 2012, por aí, 2013, tá? Mas o que vocês estão vendo aqui são as órbitas medidas, acompanhando ao longo de anos e anos e anos o movimento dessas estrelas, ao redor desse meio aqui, tá? Então, o que você pode inferir desse movimento? Veja bem, deixa eu rodar esse filminho de novo para vocês. Tá? Ops. Tá. Então, notem. Tem várias estrelas aqui, e tem um ponto que não tem nenhuma luminosidade aqui. E tem várias estrelas se movendo em torno desse ponto. Você pode ver que claramente tem alguma coisa que está atraindo essas estrelas que está ali. E assim como
fez o Kepler ou o Newton, na verdade o Kepler não, mas o Newton sim. Você pode, se você souber a órbita dos planetas, e você souber a lei da gravidade, você pode medir qual que é a massa do Sol. Tá bom? Esse é um exercício muito fácil de fazer, que você pode fazer no 2º grau. Mesma coisa aqui. Você mede a órbita de cada uma dessas estrelas aqui, e tem dezenas de estrelas, você consegue medir a massa do objeto que está ali no meio. E sabe qual é a massa desse objeto que está ali? Que não emite nada de luz. É 4 milhões de vezes a massa do Sol. 4 milhões de vezes. Tá? Então isso aqui foi medido com uma precisão altíssima. Na verdade é 4,1 vezes 10 a sexta massas do Sol. E não emite nada de luz. Muito bem. Você pode chamar do que você quiser este ponto escuro, que tem 4 milhões de massas do Sol, e que não emite nada de luz. A maioria das pessoas vão dizer, bom, isso de fato parece ser um buraco negro. Então, a gente está aqui no Sol, aqui é o braço Sagitário, aqui está o centro da galáxia, tem um buraco negro que mora ali, que é basicamente inofensivo, tá legal? Ele não está engolindo nada, está parado lá, nós estamos parados aqui. Não sei, vai demorar dezenas de bilhões de anos para que a gente corra qualquer risco, então não precisa se preocupar. Tá legal? Então a gente está aqui há mais ou menos 30 mil anos-luz, estamos orbitando em torno da galáxia, não se preocupem, não é nenhum grande problema. Muito bem, o meu tempo está chegando perto do final, deixa eu só mencionar algumas coisas que são os grandes mistérios que estão por aí. Posso talvez ter passado a impressão de que está tudo resolvido, a gente entende tudo, está tudo ótimo, perfeito, a história do universo já é conhecida, a gente sabe desde o que acontece aqui até o que acontece mais longe, a geografia, a história está tudo dominado. Não é verdade. Muito pelo contrário. Muito bem. Recentemente, bom, não recentemente, mas há 70, 80 anos atrás, foi descoberto que toda vez que você olha para a massa de uma galáxia ou para um grupo de galáxias, a massa das estrelas e do gás e dos átomos que se observa é muito pequena comparada à massa daqueles objetos reais, que você consegue medir de várias maneiras. Então, desde 1930, basicamente, se conhece que existe um problema de um monte de matéria que é escura, que a gente não observa diretamente em forma de estrelas ou gás. Mas é pior do que isso. Recentemente, a gente também descobriu que o universo tem uma coisa chamada energia escura, que causa não só a expansão do universo, mas a expansão acelerada do universo. É como se aquela bexiga que eu mostrei para vocês aqui, não só se expandisse, mas se expandisse de uma maneira que é exponencial. O que é totalmente inesperado. E ninguém sabe o que é isso. Pior, a gente sabe que o universo, se você pegar toda a matéria e energia do universo, os átomos, né, aquilo que tem em planetas, em estrelas assim por diante, são 4% de tudo que está lá. Isso é toda uma outra história que eu não vou ter tempo de contar, tá? Então, se eu passei a imagem de que está tudo resolvido, é totalmente errado, tem tudo a ser descoberto ainda, a gente não conhece 96% do universo, tá bom? Não sabemos o que é, ninguém sabe, estamos totalmente perdidos, estamos construindo telescópios cada vez mais possantes para tentar descobrir o que é isso, mas nenhuma ideia genial até o momento. Então, a gente aqui, na verdade, nós é que somos os fantasmas do nosso universo, nós somos só 4%, 96% está ali e a gente não sabe o que é. Tá bom? Eu vou deixar isso mais ou menos em aberto. Ninguém sabe o que é e ponto. Estamos tentando descobrir. Como? Entre outras coisas, com esses telescópios gigantes que tem aqui. Se você acha que isso é uma coisa legal, que é interessante, que é um grande mistério também, isso aqui é um telescópio que está começando a ser construído, o Brasil é parceiro desse telescópio, não só desse telescópio, mas outros como esse também. Se você quiser tentar descobrir o que faz esse 96% desconhecido do cosmos, e quiser usar os melhores telescópios do mundo para fazer isso, você poderá fazer isso, tá bom? Basta querer, tá bom? Quem não quer, então, usar um brinquedinho desses? E é isso, vou terminar por aí. Obrigado.